prazer estar aqui com você hoje para conversarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Eu me chamo Júlia Loivane Medin, trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica. E hoje eu quero trazer algo fundamental dentro da constelação, que são as ordens do amor. Essas ordens do amor foram constatadas por Bert Hellinger. Ele observou que dentro dos sistemas familiares existe amor, mas que nem sempre esse amor está em ordem. Então, ele chegou a essas 3 ordens do amor, que são, eu vou começar pelo pertencimento, que todos nós temos direito a pertencer ao nosso sistema, ao nosso clã, sendo que nenhuma pessoa tem o direito de excluir a outra pessoa do sistema. Uma vez chegando, sendo filhos, vai ser sempre filho. Então, assim como os nossos pais também têm direito a pertencer, nossos avós, nossos bisavós e assim por diante, nós também. Nossos filhos, nossos netos, daqui as futuras gerações também. Então, ele constatou que quando há uma exclusão no sistema, o todo tende a incluir. Um exemplo bem plausível é quando há uma morte prematura do membro e causa muita dor aos restantes da família. Então, esse membro querido que vem a falecer, por eles não conseguirem olhar para a morte, e eles acabam criando uma exclusão, como se não olhar para esse ente querido seja a solução para as suas dores. Então, dentro do que a constelação traz, a lei do pertencimento mostra que toda a pessoa que não é vista dentro do sistema, não tem o direito de pertencer, mesmo que ela perdeu a vida, ela não deve perder o direito de pertencer. Então, a egrégora familiar traz uma necessidade de inclusão dessa pessoa. E isso pode trazer sintomas para os membros atuais e também para as futuras gerações. Sintomas como déficit de atenção, dificuldades de se relacionar, alguma coisa semelhante a características de personalidade, de comportamento, até mesmo doenças físicas do membro excluído e assim por diante. Então, a natureza exige a inclusão de todos os membros do sistema. E isso, quando o Bert observou as consequências de uma exclusão dentro do sistema, ele viu que existia algo maior, algo que regia, uma ordem que prescendia o amor. E dentro de tudo isso também nós podemos constatar que há exemplos no próprio meio ambiente, na natureza em si, porque muitos de nós sabemos que existe um desmatamento na floresta amazônica, aonde, não vou me aprofundar muito, tá, nesse exemplo, aonde os cientistas perceberam que aonde existia os vazios, a falta das árvores e tudo mais, a natureza desenvolveu vírus para substituir e agregar e incluir essa falta dessas árvores. Então, a gente vê isso acontecendo dentro dos sistemas. Independente de eu acreditar ou não acreditar, essa lei, essas ordens do amor, elas estão atuando o tempo todo dentro do sistema. E elas vão muito além. Também tem vários tipos de exclusões. Exclusões por, às vezes, nascer um filho e já ter uma profissão pré-determinada pelos pais. E ao chegar à vida adulta, ele não aceita, não se encaixa nessa profissão e acaba de alguma forma sendo excluído. Muitos, às vezes acontece também do pai dizer,
porque tu não faz o que eu quero, porque tu não é como eu quero, tu não é mais meu filho. E isso tudo causa consequências. A natureza, como eu disse antes, exige a inclusão. Todos fazem parte. Uma vez chegado aqui na Terra, todos pertencem. Então, também eu vejo muito que é indiferente de nós acreditarmos e nós não acreditarmos. Assim como a lei da gravidade, as ordens do amor, ou as leis sistêmicas também, a mesma coisa, elas atuam o tempo todo. Eu posso não ver a lei da gravidade, mas eu sei que se eu subir num prédio do 2º andar e me jogar, eu vou no mínimo me machucar ou até mesmo morrer. Então a gente, como seres humanos, nós estamos sendo regidos por leis o tempo todo. Então eu vou para a 2ª lei, nesse exemplo. E aí, entre o que a constelação nos traz? Ela nos traz a reintegração da tomada de consciência dessa exclusão através dos sintomas de algum dos membros desse sistema. A gente pode ver que há excluídos no sistema, ou repetições de padrões que vêm ao longo de gerações para gerações também, é uma consequência da exclusão, né, de um membro, e assim por diante. Então, a constelação ela vem para restaurar o que foi excluído e integrar o sistema como um todo. A 2ª lei, ordem do amor também, é a ordem da hierarquia, aonde todos nós somos filhos, né? Então, assim, os pais, eles chegaram antes aqui na Terra, eles têm precedência sobre os filhos. Nós, filhos, recebemos a vida dos nossos pais, assim como os nossos pais receberam a vida dos pais deles, dos nossos avós e assim por diante. A vida vem de muito longe e é como uma onda. A família é uma onda. Então, imaginem só, a vida por si só já é muito para um filho. Então, quando nós recebemos a vida dos nossos pais, a gente tende, às vezes, a tentar retribuir a vida. E a gente inverte a ordem da hierarquia, porque os pais são os grandes, chegaram antes aqui na Terra, e nós somos pequenos. E quando a gente vai tentar devolver para os pais, a gente vai para um lugar de filho parental, aonde nós nos tornamos pais dos nossos pais. E isso causa consequências, porque o fluxo da vida, ele é tipo um rio. Os pais dão, os filhos recebem. Eles recebem como um todo a vida e tudo que os pais deram para suprir a vida. E assim os filhos devolvem para os seus filhos, para as próximas gerações ou para o mundo, para o planeta, caso não tenham filhos, e assim por diante. A mesma coisa acontece num relacionamento de casal. Ele tem precedência sobre os filhos, ele chegou antes que os filhos, né? Os filhos vêm do relacionamento do casal, de um homem e de uma mulher. Então, quando os filhos entram aqui no emaranhado das situações dos pais, da vida adulta, eles se emaranham. E isso vai causando consequências, porque aqui o referencial que eles aprendem, eles levam para os seus relacionamentos futuros. Então, tem questões do relacionamento dos pais que os filhos não deveriam entrar nessa geração, nesse patamar. Eles deveriam ficar aqui. E quando eles entram aqui, há consequências. Eles invertem a ordem. E, de uma certa forma, há uma dinâmica que traz sintomas para esses filhos, porque ao entrar aqui, eles não estão preparados. Então, eles entram, digamos, numa certa arrogância, como se eles soubessem mais como viver do que os próprios pais.
E assim, o fluxo do amor é interrompido. E também, muitas vezes, ao longo da fase adulta, isso vem como um peso muito grande, porque é como se o filho ficasse ainda virado para a própria vida. Ele perde a força que vem lá da onda das gerações anteriores e ele não se volta para a própria vida, fica preso às dinâmicas do passado. E isso também causa muitas consequências, fazendo com que ele não consiga ter bons relacionamentos, se relacionar com pessoas diferentes da família, muitas vezes, no mundo adulto, com trabalhos, com colegas de trabalhos, no mundo financeiro, tendo dificuldades financeiras, ficando preso e exigindo também que os pais supram as suas necessidades. Então, essa ordem, ela vem para restaurar. Os filhos são pequenos perante as questões dos pais. Os filhos não devolvem para os seus pais, mas sim para as próximas gerações ou para o mundo. E, muitas vezes, num relacionamento de casal, quando chega um filho, a vida desse filho, né, a vida desse casal, né, esse casal tem algumas questões relacionadas a seus próprios vazios. O para que ser pai, o para que ser mãe. Então, muitas vezes, dependendo do adoecimento desse relacionamento, esse filho vem já com uma certa função de suprir os vazios dos pais. E isso também dificulta para o filho ir para a própria vida. Porque a gente sabe que tem um ditado muito popular que diz assim, o filho é do mundo. Mas nem sempre esse filho está liberado para ir para o mundo, para sair daqui, do meio dessa geração dos pais. Então, é uma dinâmica muito comum, dificuldade desses filhos em se relacionar, porque ele está emaranhado com questões do passado. Então, quando ele chega na vida adulta, que seria o momento dele encontrar ou uma filha também, isso vale para ambos os sexos, tá? Chega no momento desse filho ou filha chegar a se relacionar com uma pessoa diferente da família, ele tem um referencial já das dinâmicas do passado dos pais. E se esse referencial não é saudável, digamos assim, tá em desordem, né? Ele vai trazer para esse relacionamento. E assim, na chegada de um outro filho, vai repetindo as dinâmicas e assim por diante. Então, quanto mais os filhos conseguirem permanecer como pequenos perante os pais, no seu lugar de filhos, mais saudável será a sua vida, mais adulto, amadurecimento e tudo mais, circunstâncias boas, ele pode levar para futuras gerações e assim por diante vai melhorando, tornando as famílias mais saudáveis. Agora, tem uma questão também na ordem da hierarquia que no relacionamento de casal, ambos equivalem. Eles são iguais, adultos iguais. Criança não namora, né? Criança não casa, criança não trabalha, criança não constitui família, não é mesmo? Então, num relacionamento de casal, ambos são adultos, ambos são responsáveis por si e para manter esse relacionamento vivo. Quando há uma dinâmica onde esposa tenta educar marido ou vice-versa, né? A desordem já sobe para o lugar de mãe do marido ou de pai do marido e assim por diante. Então a gente vê muita coisa se repetindo ao longo dos relacionamentos, das gerações, que são questões que ficaram fora da hierarquia no passado e vão passando de geração para geração até que o dia que um filho, né, tome consciência ao se tornar adulto dessa dinâmica e consiga levar
a vida para a próxima geração de forma mais saudável dentro do amor da família. Agora eu vou entrar na terceira ordem do amor, que é a ordem do equilíbrio entre o dar e o tomar. Essa ordem, ela vem num, de duas formas. Na vertical, aonde os pais dão, os filhos tomam. A vida por si só é muito grandiosa. Então, os filhos, eles têm uma tendência a sair desse equilíbrio de receber a vida, tomar a vida, como se eles tivessem dívida com os pais. Então, muitos filhos, eles entram numa crítica. Ah, faltou isso, faltou aquilo, tu não me deu isso, eu precisava atenção, precisava disso. E ele entra aqui e fica aqui nessa dinâmica de exigência. Ou muitas vezes ele fica aqui esperando mais, esperando ganhar, quando está adulto, lógico, né? Esperando ganhar mais dos pais, do que os pais deram. E ele acaba ficando preso à família de origem. Dentro da dinâmica da hierarquia na vertical, ó, da hierarquia não, desculpa, da lei do equilíbrio, na vertical, os filhos, eles têm que receber, tomar, e isso tomar inclui tudo, o bom, o ruim, tudo, mas que ao se tornar adulto, ele pode deixar o que não convém para ele, o que ele considera não tão bom, no passado, com os pais, as questões dos pais e tudo mais, e pegar a energia do bom e assim por diante levar de novo para a sua vida e para a vida das futuras gerações. Ou, se ele não tiver filhos, para o mundo, colegas de trabalho e assim por diante. Dentro da lei do equilíbrio, na horizontal entra irmãos, colegas de trabalho, esposa, amigos, clubes, coisas assim que ele frequenta. Então, são de igual para igual. Aqui, o relacionamento é visto como cada um capaz, cada um resolve as suas questões. E no relacionamento de casal, é de novo, a lei do equilíbrio é a esposa dá um pouquinho, o esposo dá um plusinho, um pouquinho mais. E assim vai mantendo o equilíbrio no relacionamento de casal. Quando há esse equilíbrio, o relacionamento flui com amor, com respeito. Agora, quando acontece algo assim que um dá muito, dá atenção, dá carinho, supre as necessidades, ele fica além, ele já vai pro cuidador, já entra de novo na função de pai e mãe desse outro cônjuge aqui. Então, esse cônjuge aqui se sente pequeno e muitas vezes ele tende a se afastar. E quando há essa distinção de não chegar ao outro, acontece algumas coisas, tipo entrar uma terceira pessoa no relacionamento a dois, dificuldade de conversar, de dialogar e coisas assim. E às vezes a dinâmica adoecida vem justamente para restaurar o equilíbrio entre o casal. Ou muitas vezes entra numa triangulação. Um é vítima, acusador e perpetrador. E assim vai indo. E eles vão numa dinâmica adoecida, de brigas, conflitos, mas na tentativa de um educar o outro. Então, dentro do relacionamento de casal, o saudável seria ambos se relacionarem de igual para igual. Olharem um para o outro, não como rivais, mas sim como dois adultos capazes de resolver suas questões, porque aqui também agrega aquilo lá da lei da hierarquia e do pertencimento, muitas vezes. Porque também
Às vezes, dependendo da esposa que esse filho escolhe, ele também fica excluído da família, porque não há aceitação dos pais. Ou vice-versa, do esposo, que essa filha escolhe, também ela fica excluída. É excluída da família porque não há aceitação dos pais. Então, eles trazem dinâmicas lá da hierarquia que eu citei antes, de adoecimento, lá no relacionamento de casal dos pais, para dentro do relacionamento deles atual. Como referencial, se o referencial é saudável, aqui no relacionamento vai ficar saudável, vai ficar em equilíbrio. Agora, se o referencial de ambos ou de qualquer um dos dois tiver adoecimento, a tendência é haver conflitos para que haja a possibilidade de restaurar o fluxo do amor dentro do sistema. Então, tudo isso que eu expliquei até aqui, a constelação familiar, ela traz a possibilidade de harmonizar o fluxo do amor dentro dos sistemas familiares, trazer harmonia, trazer equilíbrio, trazer a ordem. E é muito nítido quando a gente abre o campo, digamos assim, que nada mais é do que uma grande egrégora onde ficam armazenadas informações desse sistema familiar, mostrar aonde há desordem dentro dessas três ordens do amor. E assim, o cliente, o indivíduo, ele tem a oportunidade de ir para a ordem, receber esse fluxo do amor interrompido em alguma dessas ordens, em algumas das faixas etárias, em alguma das gerações, e assim poder tornar a sua vida mais harmônica, leve e feliz. Então agora, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui comigo e também convidá-los para uma reflexão. Aonde está você na fila do pão?